Alô, jovem, Olá, doutor. como Boa está noite. você? Eu estou bem, e o senhor? Com um pouquinho de frio, estava ventando muito aqui. É mesmo? Hum, Nada parecido com o sul, mas está ventando. É, o sul a coisa tá feia, né? Mais pro Tá, Rio Grande tá. do Sul. E Ó, aí? uma galera já entrou aqui. Boa Então, noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, eu sou psicóloga, represento a Baeduca, junto com a Ana Beatriz Queiroz. E temos aí encontros quinzenais, né, doutor Salomão? isso. Num projeto chamado Doutor Me Explica, com vários temas. E aí a gente tem um tema aqui, doutor, com dois Espera nomes. um pouquinho, eu vou fechar a porta aqui. Tá bom. Pronto, estava dando um retorno aqui para mim. É? Agora está. Tá. Fala. O tema da nossa live, doutor, de hoje, podemos começar? Claro. Crianças com síndrome de Down. Aí tá aqui, T21, podem ter TEA? Só que aí, doutor, essa pergunta, a gente vai ter primeiro que entender a pergunta antes de responder a pergunta. E aí eu fiquei aqui, né? O que é síndrome de Down? O que é essa expressão que está ali, T21? O que é uma síndrome? O senhor já explicou em outras conversas, mas eu estou entendendo que tem gente nova aqui. Então, acho que vale a pena a gente retomar o que é uma síndrome, o que é um transtorno. Vamos voltar, rebobinar tudo. Doutor, me explica tudo de novo. Bom, então é assim, né, Catarina? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma determinada condição e que, em princípio, tem várias etiologias, várias causas possíveis. A síndrome de Down, na verdade, é uma condição que foi descrita em 1866 e que recebeu o nome de mongolismo. Por que recebeu o nome de mongolismo? Porque um sujeito que era um cirurgião inglês chamado Down, John Down, ele atendia muita criança com deficiência intelectual. E ele percebeu que dentro das crianças com deficiência que ele recebia, algumas, embora fossem filhos de europeus, tinham uma carinha de mongóis. Tinha os olhos puxadinhos, tinha a face arredondada, que a ele lembrava muito a face de um indivíduo nascido na Mongólia. Então ele foi buscar na, na Mongólia o exemplo e chamou essa condição de mongolismo. E caracterizou a condição de uma forma absolutamente perfeita. Se você for ler a descrição do Down, praticamente ele descreveu tudo que a gente conhece hoje sobre as manifestações clínicas da síndrome. Por que ele deu esse nome e por que isso veio num momento particularmente interessante na vida da gente? Porque vivia-se nessa época de 1866 o auge das discussões a respeito da teoria da evolução do Darwin, que descreveu todo aquele processo de evolução dos animais para quadrúpedes, depois bípedes e finalmente o homem. Mas o Darwin também tinha uma noção de que dentro dessa evolução humana existiam raças superiores e raças inferiores. Quando o Down descreveu crianças filhas de europeus com cara de mongóis, ele olhou e falou assim: olha, essa é a prova de tudo que o Darwin fala. Por quê? Porque determinadas crianças, embora filhos de europeus, não tiveram um desenvolvimento típico normal e não só ficaram com deficiência intelectual, como tem a carinha de pessoas nascidas da Mongólia.
ele fez toda uma classificação étnica das deficiências intelectuais. Negroide, mongoloide, enfim. Claro, ele fez uma descrição muito boa da condição, mas ele errou na forma como ele entendeu essa história. Mas o nome pegou. Então, durante muito tempo, chamava-se, ou dava-se esse nome à condição, de mongolismo. Até a década de 1960, um monte de livros e um monte de revistas muito importantes continuavam a usar esse termo. Quando que ele parou de ser usado? Quando a delegação mongólica na ONU reclamou, dizendo que o termo era muito pejorativo para eles, não para as crianças. E sugeriu que mudasse o nome. A ONU aceitou a sugestão, achou que realmente era uma coisa que, de certa forma, trazia um certo problema para a população mongólica. E aí, em homenagem ao cara que descreveu o quadro, surge o epônimo, como a gente chama, né? O nome da síndrome de Down. Mas o que aconteceu com esse nome da síndrome de Down? Durante muito tempo, esse termo foi amplamente utilizado em medicina, em reabilitação, sem nenhum problema. Mas à medida que o quadro se tornou mais conhecido, algumas pessoas começaram a reclamar do fato de que crianças normais que conheciam o termo, quando queriam ofender um sujeito que era mais ou menos atrasado na classe, diziam que ele tinha, Down, você é Down, no sentido pejorativo. Entendi. Então, as famílias começaram a fazer um movimento para mudar o nome. E aí o nome que eles propuseram, depois eu vou dizer por quê, é da trissomia 21. Trissomia 21. Porque essa condição é causada, na maior parte dos casos, por o indivíduo que, ao invés de ter 2 cromossomos 21, que é o normal, tem 3, tem um adicional. Então, isso é uma trissomia 21. Passou a se usar o termo de trissomia 21. E, mais recentemente, por influência de algumas pessoas, passou a se usar o termo de T21. Eu acho que é tudo uma bobagem. Eu acho que mudar nome não muda nada. Claro, Então me conta por quê. porque é muito simples, Caterine. Se você quer tirar algum tipo de nomenclatura que é muito inadequada, que é pejorativa, uma forma é você mostrar para a sociedade o que é realmente aquilo. Se você muda de nome, daqui a pouco você quiser, quando o teu filho quiser ofender o próximo, ou seu T21, porque não muda o princípio básico. Então, eu particularmente acho que é uma discussão que não tem o menor sentido, né? Para mim, eu continuo no consultório a falar em síndrome de Down. Não vejo problema. Se a família quiser chamar de T21, problema deles. Eu também não vejo nenhum problema com relação a isso. Mas eu acho que é uma discussão absolutamente ridícula, na minha opinião, né? Então, o que é a trissomia 21? É um erro que acontece durante o desenvolvimento do embrião e que, por uma razão, um defeito de linha de montagem, em vez de você ter um 21 da mãe e um 21 do pai, você tem 2 21 em geral da mãe e um do pai. Então, esse indivíduo com trissomia 21, esse feto, o embrião e depois o feto, em grande parte dos casos é eliminado. Então, na verdade, o número que a gente tem de indivíduos com síndrome de Down nascidos vivos, que é calculado em 1 para cada 700 nascimentos vivos no Brasil, Eu ia perguntar isso. representa todos os indivíduos que têm essa malformação. Entendi. Porque a natureza, quando pode, ela elimina fetos ou embriões que não são suficientemente viáveis ou saudáveis. 90% das pessoas que têm Down, têm síndrome de Down,
tem a trissomia 21. Uma porção pequena tem uma forma um pouco diferente, em que você tem uma coisa que se chama translocação, que é uma mãe normal. Só uma coisa, a trissomia 21, que é importante falar, tem muita relação com a idade materna. Então, desde a época do Down, quando descreveu, ele já percebeu que mulheres mais velhas tinham mais crianças com síndrome de Down, quando comparadas com crianças com mães mais jovens. Um outro tipo de síndrome de Down, que clinicamente é muito parecida, praticamente igual, decorre de uma alteração que um cromossomo 21 da mãe tem um pedacinho solto, grudado em outro cromossomo, em geral no 15. Essa mãe é uma pessoa absolutamente normal, do ponto de vista clínico e do ponto de vista da aparência. Mas quando esse cromossomo 21 e 15 junta com o pai, ela dá origem a uma síndrome de Down por translocação. Por que é importante isso? Porque quando você consegue diagnosticar que essa criança que tem síndrome de Down tem essa síndrome por translocação, essa mãe tem que ser avisada que a probabilidade dela voltar a ter filhos afetados é muito grande. É mesmo? Ao contrário da outra. Então, quando você tem uma criança que tem todas as características da síndrome de Down, ainda assim, vale a pena você fazer exames genéticos. O exame que caracteriza isso chama cariótipo, que é aquele exame de contagem de cromossomos. Então, para confirmar o diagnóstico e para mostrar se é trissomia simples ou se é translocação. Isso tem uma importância muito grande do ponto de vista do aconselhamento genético do casal. Entendi. Não, Em termos... não, e tem mais um terceiro grupo que é raro, que é o que a gente chama de mosaico, que são indivíduos que têm uma mistura de células normais com células trissômicas. Então, você tem 3 possibilidades para ter o quadro da síndrome de Down. A maior parte dos casos é trissomia simples, uma outra parte bem menor é translocação, e uma outra parte que é mosaico. Tudo isso você faz diagnóstico pelos exames genéticos. Entendi. Sacou? Saquei. Olhando esses indivíduos, tem alguma diferença entre eles? Olha, fala-se, mas não se prova, que o sujeito que tem Down por mosaico pode ter características menos marcantes. Então, eu já vi, durante todo o período que eu atendi esse tipo de condição, eu vi realmente uma criança, um adolescente, na verdade, que era mosaico e que tinha pouquíssimas características físicas da síndrome de Down. Eu ia perguntar se essas características, você está falando de características... A teoria tem características muito semelhantes. Que características são essas, né? Então, você tem o aspecto da face da criança, que, como eu disse, lembra uma face oriental. Já no bebê, você pode ter algumas manifestações que, levando suspeita dele, essas crianças nascem com uma hipotonia muscular, ou seja, uma fraqueza muscular muito grande. Eu ia perguntar. Elas têm os reflexos que você tem num recém-nascido normal, que é aquela que você puxa o bracinho da criança e ele tem um abraço, chama reflexo de Moro. Não confundir com o Moro da Lava Jato, pelo amor de Deus. É outro Moro, tá? Mais honesto do que esse. Já chama atenção, né? E tem, normalmente, na mãozinha, muito frequentemente, uma coisa que se chama prega palmar única. Então, se você olhar a sua mão, a maior parte das pessoas tem um M, se você pegar essas linhas centrais da mão. Uhum.
Habitualmente, não só na síndrome de Down, mas na síndrome de Down também, você costuma ter uma prega única. Chama prega simiesca, porque é muito parecido com a mãozinha do macaco, que também tem uma prega só. Essas crianças têm um dedo, o dedo mínimo da mão, muito menor do que o habitual e recurvado. Essas crianças podem ter também, já perceptível ao nascimento, problemas cardíacos congênitos, que variam desde aqueles os mais sutis, que não põem em risco a vida da criança, com aqueles mais severos, que têm uma altíssima mortandade. Por que eu estou falando isso? Porque quando nasce uma criança com a síndrome de Down, entre outras coisas, tem um protocolo que a gente segue, porque sabendo das possibilidades de afecção de vários sistemas do organismo, você tem que pesquisar. Por exemplo, é muito comum que eles nasçam com catarata congênita. Gente. Por que é importante reconhecer? Porque algumas cataratas congênitas não são visíveis a olho nu. Você só percebe isso por um exame oftalmológico bem feito. E por que é fundamental identificar logo? Porque se uma criança tem catarata congênita completa, ela praticamente não enxerga. Se você não conseguir corrigir isso até 6, 8 meses de idade, é provável que ela nunca mais consiga enxergar bem. Entendi. Criança com síndrome de Down pode nascer com surdez congênita. Eu tenho que observar isso ao nascimento. Então, tem todo um protocolo que você tem que seguir. Essas crianças podem ter problemas gastrointestinais, elas podem ter problemas pulmonares. Crianças com síndrome de Down, habitualmente, têm maior suscetibilidade a infecções. Elas têm um problema no sistema imunitário. E todas têm algum grau de comprometimento intelectual. Todas. É mesmo. Tá? Entendi. Que é muito variável. Desde graves comprometimentos até comprometimentos mais sutis. Na literatura, há casos descritos em que, aparentemente, algumas crianças com síndrome de Down estavam no nível limítrofe de inteligência, por volta de 70, 75 de QI. Eu nunca vi criança com esse nível. O habitual é que elas tenham um comprometimento maior, mas variável. Pessoas que têm síndrome de Down, já agora entrando um pouco na coisa que a gente se dispôs a falar hoje, têm com muito mais frequência do que pessoas típicas problemas psiquiátricos. Todos. Então, se você nomear algum tipo de problema psiquiátrico, todos eles podem estar presentes na síndrome de Down e muito mais frequentemente do que na população geral. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor. E quando é feito o diagnóstico da síndrome de Down? Quando pode ser feita? Ela é feita no pré-natal? Não, você pode fazer em útero. Se você fizer um exame de amniocentese, em que você colhe o material da bolsa amniótica, já por volta da 10ª semana de gravidez, eu já posso perceber uma trissomia. Entendi. E outros exames genéticos hoje, que também podem diagnosticar uma série enorme de possíveis alterações que já identificam. Só que aí você cria um problema sério no Brasil. Porque esse exame é permitido por lei. Eu identifico que você tem um filho com síndrome de Down, mas a lei não permite que você interrompa a gravidez se você quiser. Entendi. Porque esse tipo de aborto não é bem visto pelo nosso sistema legal até hoje. Né? Existem vários outros tipos muito limitados que dão esse direito. O fato de ter uma criança com síndrome de Down, não. Mas aí você entra numa outra discussão, que são os valores morais, filosóficos e religiosos do casal. Né? A única coisa que eu acho que é errado é a lei ter que decidir por mim. Na minha opinião, quem deveria ter todo o direito de decidir se quer ou não ter esse filho seria o casal, né? Mas uma vez que a lei brasileira não permite,
Você pode procurar alguém que possa interromper a gravidez, se for o teu desejo, mas você está cometendo um crime perante a nossa legislação, né? Então, o indivíduo com Down pode ter qualquer tipo de manifestação de desvio do comportamento, tá? Ele pode ter transtorno de atenção, ele pode ter transtorno de ser um opositor, ele pode ter toque, ele pode ter um monte de coisa. Mas uma das condições que são mais frequentes é o autismo. É mesmo? Então tem uma pessoa aqui perguntando, tem algum estudo de frequência de Down e autismo? Tem, senhora. Eu vou bancar o autista, eu vou responder só isso, né? Tem. Ninguém perguntou qual é, né? Tem. A gente vai chegar lá. Legal. Então, em princípio, o que eu te digo? A probabilidade de uma criança com Down ter autismo é de 10 vezes maior do que uma criança que não tem Down. É de 10% mais ou menos dos indivíduos com Down tem algum grau de autismo. Qual é a dificuldade? Se você já parte do pressuposto que esses indivíduos têm algum grau de deficiência intelectual, em geral, eles têm comprometimento importante da comunicação oral. Por decorrência, eles têm dificuldade de compreensão de uma série de coisas. Podem ter algumas estereotipias. Então, observar que esse Joãozinho tem síndrome de Down e TEA não é uma coisa tão simples, a não ser no caso que é óbvio demais, né? Aquela criança que é Down, mas tem tudo o que você observa em crianças com TEA que não tem Down. Que não, tudo, né? A dificuldade de comunicação, as estereotipias, os rituais, a falta de atenção, a falta de contato visual. Então, e aí tem mais uma coisinha para complicar a vida da gente, que é verdade que o autismo em Down é mais frequente do que na população geral. Porém, existe um subgrupo de indivíduos com Down que tem algum autismo, mas não tem tanto problema na sociabilidade, não tem tanta estereotipia. Então, alguns autores tentam diferenciar aquele que é Down e TEA daquele que é Down e tem o que eles chamam de fenótipo autista. Quer dizer, o cara não é autista de verdade. Ele é mais ou menos. Tá? Então, quem decide isso? É o médico, o psicólogo, enfim, quem estuda essas crianças. Por que é importante diferenciar? Porque o prognóstico do Down que tem fenótipo autista, a longo prazo, é melhor do que aquele que é TEA de verdade. Entendi. Às vezes você só consegue diferenciar à medida que esse cara vai ficando mais velho. Por aquilo que ele consegue desenvolver, contrariamente àqueles que não conseguem. Uhum. Mas, se você pensar um pouquinho, é complicado isso. Porque, como eu te disse, várias coisas do autismo estão presentes no indivíduo que tem deficiência intelectual. Então fiquei pensando, qual é a fronteira entre uma coisa e outra, né? Então, mas, veja bem, indivíduos com Down têm muita dificuldade de comunicação. Mas a imensa maioria deles são extremamente sociáveis. Essa é uma característica que, obviamente, não é comum a todos, porque eles são muito diferentes entre si, mas é uma coisa que, se você perguntar para alguém, um professor de crianças especiais, qual tipo de deficiência que você gosta de trabalhar? Ah, eu adoro o Down. Por quê? Porque ele é bonzinho, ele é simpático, ele é sociável, ele é acessível aos comandos que você dá. Se bem que isso é uma coisa inventada, né? Porque eu posso te mostrar Down, que é exatamente o oposto de tudo isso, sem ser autista. Sim. É uma característica deles, eles são muito sociáveis. Se você tem um indivíduo com síndrome de Down, que é absolutamente asocial, que não faz contato visual, que não interage com os outros, é um sinal amarelo.
Entendi. É assim, opa, esse não é um Down severo, ele é um Down diferente. É um Down que, com o passar do tempo, não se comunica de jeito nenhum. E ao lado de não andar, de não falar, ele não demonstra nenhuma atitude comunicativa. Por gesto, por mímica, coisa que uma criança com uma deficiência intelectual em geral faz. Entendi. O que tem que chamar a tua atenção? Indivíduos com síndrome de Down que têm um comportamento que não é o habitual nessa condição. Entendi. Não é obrigatório que ele seja autista. Mas a gente já fez um estudo muito grande numa grande população do Rio Grande do Sul, não, perdão, de Curitiba, alguns anos atrás. Então, o que a gente fez? A gente programou num determinado centro que atendia muitas crianças com síndrome de Down, que não tinham nenhuma queixa específica com relação ao autismo. As famílias vinham, traziam a criança e a gente aplicava alguns testes de rastreamento de síndrome de Down, de autismo. Quando eu falo em rastreamento, são testes que não fazem diagnóstico, mas que apontam a presença de sinais de risco. Entendi. Nessa população, que era uma população grande de crianças, que aliás serviu de base para uma tese de doutorado lá do Mackenzie, 10% das crianças que nos foram levadas tinham sinais sugestivos de. E aí a gente pegou essas crianças que tinham sinais sugestivos de e fez uma investigação muito mais detalhada. Metade delas tinha autismo. Gente. Então, 5% de um número grande de crianças, onde não havia nenhuma suspeição de autismo, eram autistas típicos. Por que não se faz o diagnóstico? Por aquilo que eu acabei de falar. Ele não fala, é porque ele é Down. Ele tem muita estereotipia, ele tem síndrome de Down. Ele não se comunica. Ué, ele é um indivíduo com Down. Então, essas coisas têm que ser olhadas com muito cuidado, principalmente quando você começa a olhar a estatística, e eu te digo, 5% de indivíduos que têm síndrome de Down, variando um pouco, dependendo da amostra que você estuda, tem TEA. Por que é importante identificar? Porque se você não se você não identifica, você não está tratando do indivíduo. Você está tratando de um pedacinho dele, você não vai ter sucesso. Esses indivíduos têm que ser tratados como autistas. Não que o resultado seja maravilhoso, mas você tem muito mais chance de conseguir uma melhora. Perfeito. Sacou? Opa. Bastante. O que mais você quer que eu fale? Então, vamos ver aqui. Eu acho que alguém perguntou, o senhor respondeu a pergunta. Se existiu um estudo. Muita gente curtindo. Gente aqui dizendo que tem familiar com T21 e que pretende se aprofundar mais. T21, uma ova. Síndrome de Down. Ó, uma pessoa perguntou aqui, eu queria saber mais sobre o mosaico. Síndrome de Down. Então, mosaico pode ocorrer em quase todas as síndromes genéticas. Então, várias síndromes genéticas, você pode ter todas as suas células afetadas por aquela alteração, ou você pode ter parte delas. Dessa mistura nasce o mosaico. Mas quando você fala em mosaico, também uma coisa interessante é quanto de mosaico você é. Quer dizer, de todas as suas células, qual a porcentagem que tem alteração? 5%? 10%? 40%? Provavelmente, essa graduação vai definir o quanto da condição você demonstra.
Tá? Entendi. Mosaico com pouquíssimas células afetadas, talvez nem se manifeste de forma clinicamente visível. Mosaico com 50% das células afetadas, com certeza você vai ter manifestações muito semelhantes à do indivíduo que tem todas as células afetadas, porém atenuadas. Né? Isso acontece em várias condições clínicas. Então, por isso que é importante, mesmo naquelas condições que você bate o olho e identifica, você fazer o estudo genético adequado. Ele pode servir para você firmar um diagnóstico, saber qual tipo ou subtipo ele tem, e mais importante do que isso, fazer um aconselhamento genético mais adequado possível. Entendi. Então, normalmente, eu encaminho todas as famílias para aconselhamento familiar com geneticista clínico. Entendi. A genética está tão desenvolvida que realmente eu não me sinto mais autorizado a fazer uma coisa dessa de forma muito completa. E é para isso que servem os super especialistas. Né? Então, assim, esse tipo de coisa vale a pena você procurar um geneticista clínico. Ele vai fazer aquilo que se chama heredograma da família, quer dizer, ver vários indivíduos, parentes próximos e distantes, mapear aonde que essa condição está presente e poder te dar um número, no sentido de dizer, olha, novos filhos teus têm o risco de serem afetados em 10%, Entendi. ou em 50%, ou em 100%. E isso, obviamente, é o fator mais importante do mundo para você decidir. Né? Sim. Uma outra coisa que eu acho importante a gente levar em conta é que, sabendo que quanto mais idosa a mãe, maior o risco de ter não só a trissomia 21, mas outras trissomias, uma questão que tem que ser levantada é o quanto vale a pena isso ser de conhecimento geral da população. Principalmente numa época em que as mulheres estão tendo mais filhos mais velhas. Quando o senhor fala mais velhas, a gente está falando qual idade, doutor? 35, 38. Obviamente, ela não é uma velha, ela não é uma idosa, mas a gente considera uma gestante idosa, acima de 38, 40 anos. Entendi. Só que você pode se beneficiar da tecnologia. Então, hoje, muitas mulheres mais velhas querem ter filho, mas elas partem do pressuposto de que elas vão recorrer ao diagnóstico pré-natal e, caso seja verificado que a criança tem uma alteração, ela vai poder decidir se ela quer ter esse filho ou não. A população mais pobre não tem esse direito, Sim. porque para eles o abortamento é proibido. Para quem tem o mínimo de dinheiro, você faz aborto em qualquer bom hospital do Brasil, sem o menor problema. Então, de novo, você tem uma legislação que traz um enorme problema para a população mais carente da população, que é aquela que conhece menos métodos de evitar a gravidez, é aquela que tem menos meios financeiros de levar adiante uma gravidez da melhor forma possível. Dificilmente ela tem direito ou ela vai conseguir um diagnóstico pré-natal. Esses exames não são facilmente conseguidos, são caros. E se o filho for deficiente, dificilmente ela vai ter condições de cuidar bem dessa criança. Então, é uma forma extremamente nefasta de você continuar trazendo um enorme prejuízo para quem é pobre nesse país, né? Exatamente. Lamentavelmente. Aliás, boa parte desse pessoal não sabe do que a gente está falando agora. Exato. Não tem nem conhecimento disso. Então, assim, para eles, o fato de ter filho é uma coisa absolutamente natural, que não tem grandes problemas, e eles vão tendo filhos, muitas vezes, com doenças genéticas que se repetem na mesma família com muita frequência. Lamentavelmente, né? Sim. Doutor, tem algumas perguntas aqui. O que é o fenótipo autista? É um jeito autista, mas sem ser autista de verdade. É, por exemplo, é o marido de quem está perguntando. Trabalha em TI,
não é muito sociável, não quer discutir a relação, não faz muito contato visual. Ele não é autista, ele tem um fenótipo autista. Entendi. Leva essa mesma concepção para o Down. É um indivíduo que não tem todas as características, mas tem várias. Então, quando tem várias características, ainda que de forma atenuada, é provável que você esteja frente ao fenótipo autista. Entendi. Como eu disse antes, tem um prognóstico melhor. Até pelo fato de não ter todas as características de forma muito marcante, né? Sim. O TEA no autismo, o TEA no Down, tem que ter a mesma conduta terapêutica que o TEA que não é Down. Então, aí tem uma pergunta aqui bem interessante sobre isso. Ele tem que ser tratado como autista? E da síndrome de Down? Assim, eu vou tratar como autista, mas e o tratamento para Down? Não, o tratamento para Down, tirando as complicações para os vários sistemas do organismo que eu tenho que identificar, se ele tem um problema cardíaco, eu tenho que operar. Uma coisa curiosa que eu não falei para você, que é importante, há algumas décadas atrás, a possibilidade de um indivíduo com Down completar o 10º aniversário vivo era excepcional. A enorme maioria morria até os 10 anos. O que mudou? Que hoje eles vivem até 50, 60 anos. Mudou o sucesso da cirurgia cardíaca. Por que morria tanta criança com Down? Porque eles tinham cardiopatia grave. Naquele tempo você não tinha a cirurgia cardíaca de excelência que você tem hoje. Então hoje, por que ele sobrevive mais? Se ele tiver uma cardiopatia, ele é muito bem cuidado, se ele tiver acesso. Se ele tiver um problema gastrointestinal importante, ele sobrevive mais porque ele tem uma conduta muito adequada. Se ele nasceu com catarata congênita, eu operei ele nos primeiros meses de vida. Se ele não ouve bem, eu ponho o aparelho, eu faço o que for necessário. Então, na medida que o tempo foi passando, os indivíduos com síndrome de Down foram vivendo por mais tempo, uma qualidade de vida melhor, e tiveram um desenvolvimento, inclusive intelectual, melhor do que tinham décadas atrás. Uhum. Então, eles se beneficiaram da mesma medicina que hoje todos nós temos direito, né? Por que a gente hoje vive até 80, 86, 90, 110? Porque você tem uma medicina preventiva e uma medicina corretiva que permite que você supere um monte de coisas que algumas décadas atrás você não superaria, né? Então, eles se beneficiam muito dessa história. Mas é incrível, a mortalidade deles era baixíssima, era altíssima, né? Hoje não é incomum você ter indivíduos com síndrome de Down com 50, 60 anos. Isso traz um outro problema, porque não há protocolos adequados para tratar desses velhinhos. Entendi. Então, hoje você tem idosos com 60 anos, 62 anos, que necessitariam de um protocolo muito particular para que eles continuem tendo uma qualidade de vida minimamente aceitável. E a gente não tem isso Entendi. ainda bem definido. Porque a gente está vivendo agora esse problema, né? Eles vão chegar à idade que estão chegando agora. Perfeito. Outra pergunta aqui, ó. Grande ganho de peso na gestação é fator de risco? Não para Down. Para Não para TEA. Down. Não, para TEA. Fator de risco para Down, que se saiba, é crescente idade materna. Entendi. Agora, tem que explicar uma coisa, porque senão fica uma coisa meio nebulosa, né? Se eu estou dizendo isso, que é muito mais comum em mulheres mais velhas, bastaria você proibir que mulheres acima de 40 anos tivessem filho, acabava a síndrome de Down. Não acaba coisa nenhuma. Por quê? Porque se eu disse para você que a cada 700 nascidos vivos, uma criança tem síndrome de Down no Brasil, em outros países é 1 para 1000, meio parecido. Se você imaginar
a quantidade de filhos nascidos de mães jovens e comparar com a quantidade de filhos nascidos de mães idosas, o das jovens é muito mais. Por quê? Porque você tem muito mais filhos dos 19 aos 25, 28 anos de idade. Então, de cada pacotinho de 700, um é Down. Mas aonde está o monte de pacotinho? Nas mães jovens. Entendi. Então, por que é importante isso? Porque na cabeça de boa parte das pessoas, assim, eu sou uma mãe de 22 anos. Eu jamais vou ter um filho com síndrome de Down. Mentira. Ela tem uma probabilidade menor, mas ela tem, sim. Então, qual seria o jeito de você evitar o nascimento de crianças com Down, se é que isso é uma política que tem que ser pensada? É discutível do ponto de vista filosófico, mas se for, desenvolver testes que já existem para você fazer em todas as gestantes. Eu não vou fazer cariótipo, esse tipo de coisa, na mulher que engravidou com 38. Existe um exame laboratorial que chama exame tríplice, que estuda certos hormônios que a gestante tem no sangue. E existem evidências de que um certo perfil do nível desses hormônios pode levar à suspeita de uma criança com trissomia. Então, se isso é verdade, uma política pública interessante seria: engravidou, em determinado mês da gravidez, faz o teste tríplice. Um outro exame que pode demonstrar se você tem uma suspeita de criança com trissomia, ultrassom morfológico. Porque uma alteração morfológica que você pode ver é um aumento da nuca, na prega da nuca da criança. Não faz diagnóstico, mas levanta a suspeita. Entendi. O tamanho do fêmur é um outro indicativo. Então, você tem hoje, para quem pode, e eu vou sempre insistir nessa história, múltiplos mecanismos pelos quais você pode engravidar em qualquer idade e saber de antemão algum comprometimento mais evidente desse teu bebê. De novo, uma parcela pequena da nossa população tem esse conhecimento e tem meios para conseguir tudo isso. Uhum. Mas já é uma coisa factível, né? Muito já feito aos montes aqui no Brasil, para quem pode ter acesso a isso. Entendi. Tem aqui... tem uma pergunta aqui. ABA também deve ser aplicado em Down? Sim, senhora. ABA não é terapia específica para autismo. A ABA é uma terapia específica que visa modificação comportamental. Pode ser feita no seu marido. Pode ser feita no seu filho, que é uma peste de criança, que tem comportamentos muito inadequados. Pode ser feito em crianças com deficiência intelectual. Agora, o que é muito importante é você saber por que você está fazendo ABA. Não é para o cara ficar mais inteligente. Não é para ultrapassar todas as dificuldades que essa criança tem. É explorar comportamentos que são acessíveis a essa técnica. Então, tem um mito com relação à ABA, né? Quem faz ABA é autista. Não, não é. Ou não deveria ser. Ele se propõe a tratar de coisas muito diferentes. Sim. Sim. É uma ciência, né, doutor? Sim. Tem uma pergunta aqui mais específica sobre autismo. Meu filho tem 4 laudos de autismo leve e Asperger. Tem essa palavra aqui, que em outra live o senhor já me contou que essa expressão não se usa mais. Então, mas vamos olhar aqui a pergunta. Meu filho tem 4 laudos de autismo leve e Asperger. Até os 6 anos ele tinha os comportamentos de autismo. Agora vai fazer 8 anos e não tem mais comportamentos de autista. Agora não sei se ele é ou não. E aí tem a outra pessoa que fala assim,
O doutor já ouviu o doutor Salomão falando sobre isso, se ele é ou nunca foi. Doutor, consegue aí esclarecer um pouquinho? Hoje eu vivi mais uma vez esse tipo de problema. A minha última consulta hoje à tarde foi de um menino agora ele está com 4 anos e meio. Eu acompanho ele desde os 2 anos. Quando ele veio me procurar com 2 anos, ele já veio com diagnóstico de ideia. E na ocasião, eu confirmei o diagnóstico, ele tinha todas as características, mas eu sempre deixo uma coisa em dúvida, levando em conta a idade dele. Eu não paro de insistir nessa história de que diagnóstico antes dos 3 anos está sujeito a erros, a gente sabe disso. Mas na ocasião ele tinha tudo. Ele não fazia contato visual, ele não se comunicava, ele não apontava, ele não interagia. Ele tinha um monte de alterações sensoriais, seletividade alimentar. Ele era um livro sobre TEA. E ele já vinha fazendo uma série de tratamentos. A única coisa que eu fiz, eu mudei alguma coisa, muito pouca coisa, e venho acompanhando esse cara. Hoje ele veio ao meu consultório, né? Então, primeiro entrou a mãe e me falou, olha, ele está progredindo muito. O ano passado virou a chave na cabeça dele e começou a falar. Ele não está mais seletivo para comer. Na escola, não há nenhuma queixa contra o comportamento dele. Ele está interagindo com as crianças. Está brincando funcionalmente com um monte de coisas. Aí entrou a figura do meu consultório. Oi, Salomão, tudo bem? Já começou íntimo meu, né? Conversou comigo de forma absolutamente normal. Fez e manteve contato visual. Atendeu aos chamados e aos comandos. Brincou funcionalmente com tudo que eu dei a ele. Foi super esperto e alegre. Eu brincava e ele entendia perfeitamente a brincadeira, ele brincava comigo. Ele não tem nenhum sinal de autismo. Nenhum. E aí, olha, quando ele saiu, eu falei para os pais. Porque o pai é um sujeito que tem uma convicção de que o filho tem mesmo TEA, né? Eu falei, olha, a boa notícia é, se você viesse hoje com ele aqui, eu jamais pensaria em autismo. Porque ele não tem mais nenhuma das características que levou a esse diagnóstico. Não vou falar para vocês que ele curou. Eu vou resolver meu problema de outro jeito. Eu vou te dar um atestado escrito. O Joãozinho, na data de hoje, não preenche mais os critérios para o diagnóstico de ideia. E vocês se virem como vocês quiserem. Se você quiser dizer que ele curou, se você disser que a gente se enganou, fala o que você quiser. Eu não tenho como definir. Mas para mim, hoje, é óbvio que ele não é autista. Tem muita gente que já, quando eu falo sobre essas crianças, me diz assim, não, não é que curou. É que agora está tão sutil que não aparece. Bom, então curou, né? Se está tão sutil que não compromete mais nenhum dos domínios que normalmente são afetados pelo TEA, o cara não é mais TEA. Se você quiser sair por aí dizendo que ele foi, problema seu. Mas hoje eu não posso dizer para você que ele é. Entendi. E mandei um relatório para o grupo que trata dele, falando que, tendo em vista a mudança do quadro, que eu gostaria que eles rediscutissem o esquema de horas de trabalho que ele está tendo. Na minha opinião, ele deve começar a reduzir, porque se ele era, não é mais. Então, esse teu filho que tem 4, 5 ou 13 laudos, não importa. Se ele agora... Bom, isso que a Caterine falou é isso mesmo, não se usa mais o termo de síndrome de Asperger. Né? Então, hoje ele seria um TEA nível 1, sem comprometimento intelectual e com pouco ou nenhum comprometimento de linguagem. Esse é o nível 1. Não vou discutir se ele era ou não. Eu não tenho bola de cristal, ao contrário. Mas hoje ele não preenche os critérios. Então, eu sempre discuto essa história, né, Caterine?
Quem foi que disse que não tem cura? Né? Por que toda vez que uma criança deixa de ter todas as características, então é porque ele nunca foi? Será que é isso mesmo? Ou será que alguns tratamentos em algumas crianças são tão efetivos que fazem com que a característica básica desapareça? Sim. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é... Não é que eu acredito, eu tenho visto isso, né? Eu tenho uma experiência muito grande com relação a essas coisas. Tanto assim que eu tive que definir o que eu falo para essas famílias. Né? E eu tive que reinventar um laudo. Quer dizer, o que eu não vou dar um laudo dizendo assim, ele era e não é mais, durante não sei quantos anos o diagnóstico foi errado, ou essa clínica que vocês estão frequentando é maravilhosa e cura autismo, ou a dieta que ele fez. Não. Hoje ele não tem mais critérios que permitam esse diagnóstico. Então, o fato de ter 3 laudos anteriores não muda isso que ela está dizendo. Quer dizer, hoje não tem mais nenhuma característica. Joga fora os laudos e parte para a vida. Acabou, né? Exatamente. Exatamente. Doutor, tem muita gente elogiando aqui. Bom, Pessoal, tem várias perguntas aqui que vai mudar um pouco o tema da nossa live. Mas eu vou pedir a gentileza de vocês enviarem as perguntas no direct ou no comentário dessa live, porque essas perguntas e esses comentários, eles viram tema das próximas lives, né, doutor Salomão? Tanto que essa daqui foi uma pergunta da live anterior. E aí a gente decidiu tornar tema de live, né, doutor Salomão? é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu fazer um aviso só, Caterine. Por favor. Amanhã, finalmente, vai para o ar o meu site novo. Ah, e a Bá compartilhou ali no Insta da Bá, eu vi do Então, site. Contei como é que tá o site. então, tá lindo. Eu posso dizer isso porque não fui eu que fiz, né? Não estaria lindo e eu não estaria falando isso. Tá realmente, o meu site anterior estava uma vergonha. Velho, disfuncional, pouquíssima informação que valia a pena. E a gente ficou meses remodelando, né? Eu acho que agora ele ficou muito bom. Então, eu convido as pessoas, tem muita coisa sobre TEA, tem muita coisa sobre Down, tem um monte de coisa. A gente tem mais de 100 publicações que as pessoas podem baixar gratuitamente. Então, eu gostaria, a partir das 10 horas da manhã, ele está no ar. É o Fantástico. www.schwartzman.com.br. Então, eu gostaria muito que vocês visitassem e que comentassem, para eu poder ter um feedback se ele está realmente tão bom quanto me pareceu. Alguém tá pedindo aqui para descrever o site certinho. É como se fala, ignorância, não sabe como se escreve Schwartzman? Analfabeta essa pessoa? S-C-H, eu vou soletrar. S-C-H-W-A-R-T-Z-M-A-N. Facílimo. Tá? www.schwartzman.com.br. Isso. Se não, entra no Insta do doutor que vai estar lá também, Vai direcionamento para o site, né? Então, se achar complicado, entra no Insta do doutor Salomão que vai estar lá. Aqui, ó, alguém dizendo, eu apanhei para escrever esse nome nas minhas monografias. E o pior é que é errado, viu? Mas, enfim, vale a intenção. Ah, com certeza. Pessoal, e aí aqui, ó, todo mundo já dizendo na expectativa de entrar no site amanhã. Ah, eu também tô curiosa. Que legal, doutor. Muito legal. Pessoal, acho que é isso, né? Alguém dizendo assim, palavrinha simples. Todo mundo pergunta, como é que se fala? Como se escreve, né? Não tem problema nenhum. Ó, alguém tá perguntando aqui, doutor, o senhor tem alguma palestra, alguma previsão de palestra? Porque acho que tem gente querendo te ver ao vivo aí, doutor. Não, eu tenho muitas, mas agora só coisa online, só lives, né? Mesmo participação em congresso, eu estou fazendo só por via remota. É mesmo, doutor? Não, morando em Campinas fica mais difícil para mim, né? É. Quer dizer, eu estou com cada vez...
cada ano que passa eu fico com mais preguiça de sair daqui. É mesmo. Então, realmente tenho vontade, detesto pegar avião, cada vez menos. Então, normalmente eu tenho aceitado as coisas se eu posso fazer isso por via remota. Ó, então, gente, acho que vai ser remotamente mesmo aí as conversas com o doutor. É. Doutor, Tá ó, bom? todo mundo elogiando aqui. Ó, dizendo aqui que ano passado o senhor participou em Curitiba. Eu participei, eu sei. Você foi... Fofoqueiro. Mas foi a última, hein? Foi a última vez. Ah, não sei não, doutor. Assim, ó, o senhor conhece Foz do Iguaçu? Gostou de Foz? Não, Eu vou... não, pera aí. Pera aí. Sair daqui para dar uma palestra é uma coisa. Sair daqui para passear é outro departamento, Ah, entendi. tá? A motivação é outra. Ah, então, Isso ó, não tenho a menor dúvida de que eu vou continuar a fazer, né? E entendi. Foz está na nossa programação. Ah, adorei. Sil- Adorei ouvir A isso. Silvana quer ir, faz tempo que eu não vou. A gente provavelmente, qualquer hora, vai dar uma esticada até lá. Ah, então a gente podia fazer uma dobradinha. Não, Passeio e um bate-papo presencial, é outra história. né? Mas assim, o foco é o passeio. Ah, perfeito. Comprinhas no Paraguai, aquelas coisas que não ficam. Isso. Aqui tem um roteiro gastronômico maravilhoso. Eu sei. Quem sabe esse ano a gente faz. Não é? Beleza. Doutor, muito obrigada por mais um papo. Pessoal, Foi um prazer. fica aí a sugestão de deixar comentários de temas aí, ó. Sugestão de tema para as próximas lives. Doutor, bom término de semana. Pessoal, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.